Nessa videoaula nós vamos analisar esse exemplo aqui de mecanismo de reação, uma reação irreversível competitiva de segunda ordem. Então, onde podemos encontrar esse tipo de mecanismo? Aqui eu coloquei ao lado, né, saponificação de diésteres, em que A corresponde aos íons de hidroxila, B ao diéster, C ao monoéster e D ao ácido carboxílico. Bom, se você quiser uma expressão para as concentrações dos 4 compostos envolvidos aí no processo, né? Você tem 2 reagentes, um intermediário e um produto. Então você vai precisar montar um sistema de 4 equações diferenciais ordinárias. Então o sistema já está montado aqui, ó. Aqui você tem a velocidade, como varia a concentração de A. Bom, a concentração de A decresce na primeira etapa com essa velocidade, considerando a primeira etapa um processo elementar bimolecular, e também decresce na segunda etapa, também um processo elementar bimolecular, com essa velocidade aqui. Então aqui você tem como varia a concentração de A com o tempo. Em outras palavras, o reagente A é consumido nas 2 etapas do mecanismo. Como varia a concentração do reagente B? Bom, o reagente B, a variação da concentração com o tempo. Bom, o reagente B ele é consumido apenas na primeira etapa com essa velocidade aqui. Novamente, eu estou considerando aqui um mecanismo formado por 2 etapas elementares bimoleculares. Como varia a concentração de C? Ora, o composto C, que aqui seria um intermediário de reação, ele aumenta a sua concentração com esta velocidade aqui, correspondendo à velocidade da primeira etapa, e diminui a concentração, por isso o sinal negativo, com essa velocidade, que corresponde à velocidade da segunda etapa, porque o C é formado na primeira etapa e consumido na segunda. E como varia a concentração de D, o D é formado na segunda etapa com esta velocidade. Então nós temos esse sistema, não tem um método matemático analítico, digamos assim, que você vai integrar essas equações diferenciais, não tem uma transformada de Laplace, não tem solução analítica. Então a gente precisa resolver, se você quiser, por exemplo, saber como variam as concentrações dos 3 reagentes em função do tempo, você precisa resolver numericamente esse sistema de 4 equações diferenciais ordinárias. Então nós vamos fazer isso de maneira simbólica aqui no XCOS, né, aqui do Scilab, né? O Scilab, se você quiser chamar, é o MATLAB de pobre. E o XCOS, a ferramenta do Scilab, corresponde ao digamos assim, Simulink de pobre. Então, softwares gratuitos aqui, né? Deixa eu colocar na pasta onde eu vou gravar as coisas aqui, deixa eu procurar. Deixa eu colocar lá na pasta Renato aqui primeiro, e aí vou procurar uma pastinha chamada Scilab Códigos, ou Scilab Códigos. Cadê aqui? Scilab Códigos, videoaulas, e eu vou clicar nesse íconezinho aqui, ou simplesmente escrevo aqui aqui XCOS, e o XCOS é então aberto. De cara eu vou salvar isso aqui, então eu vou salvar como deixa eu fazer o seguinte, ó, vou salvar como vou chamar isso de, aliás, deixa eu mudar aqui a pastinha também, Scilab Códigos, videoaulas. Vou colocar aqui 2 ord competitiva e R de reversível.zcos. Pronto. Bom, vamos dar mais uma olhada no mecanismo. Eu vou tentar colocar esse mecanismo
na tela para vocês aí. Se eu não conseguir, eu vou alternando aqui sempre que eu precisar. Mas o que eu noto que são 4 compostos. Então nós vamos precisar achar a concentração de 4 compostos. Então de cara nós vamos precisar de 4 integrais aqui. 4 integrais. Vamos procurar aqui aí. Já está aqui entre os últimos comandos usados, né? Então vou precisar de 4 integrais. Aqui. 4 integrais. Que mais que a gente vai precisar? Vamos precisar de 2 somas. Aqui você tem, embora seja uma subtração, mas eu uso, você usa a ferramenta de soma, depois a gente configura para subtrair. E aqui também. Então, 2 somas. Vamos procurar aqui onde é que está somatório. Puxar para cá. Outro somatório. Eu não sei, não necessariamente que esses blocos vão ficar nesta posição até o final da simulação, né? Estou só colocando aqui por enquanto. Eu vou precisar, digamos assim, graficar essas concentrações. Então vou pegar aqui o Scope, CS Scope, o osciloscópio. Aumentar aqui. Você não está enxergando bem, eu posso aumentar os ícones aqui, mas não faz a mínima diferença aqui para a simulação. A única coisa é que ocupa mais espaço da telinha, né? Então esse pode ser um problema se a gente tem um mecanismo muito elaborado, né? Então tá aí. Como eu vou querer graficar tudo, colocar tudo no mesmo gráfico, eu vou usar um multiplexador. Então vem aqui em Mux, e como vão ser 4 entradas, 4 concentrações diferentes, eu vou clicar 2 vezes aqui, e número de portas aqui, 4. Não apareceu, né, aqui porque está muito pequena a figurinha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma maneira mais bonitinha assim. Tá aqui. De cara eu vou ligar aqui o multiplexador ao osciloscópio. Eu preciso do reloginho aqui para iniciar a simulação. Então aqui está o reloginho. O que mais que eu preciso fazer? Bom, o resultado das integrais aí serão as concentrações, né? Então eu já vou ligar isso aqui no multiplexador, né? Tipo, vou primeiro pôr a concentração de A, depois a concentração de B, tá fazendo bonitinho assim, ó. Concentração de C, e por fim a concentração de D. Ficou meio fora, deixa eu fazer assim, pronto. Bom, que mais aqui? Eu tenho as integrais, tenho as concentrações. Vamos dar uma olhada no mecanismo. Ó, você não está entendendo o que vai sair de cada integral? Ó, dessa primeira integral, você vai ter a concentração de A. Vou por aqui, infelizmente sai pequenininho aqui, deve ter como configurar. Concentração de A. Vou copiar aqui, eu só modifico. Aliás, deixa eu ver aqui, formatar, se tem como... provavelmente tem como mudar o tamanho da fonte aí, deve ter alguma preferência aí. Clico 2 vezes aqui, ó. Aqui vai sair a concentração de B. Concentração de B. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cima. Copy, Ctrl V. Aqui eu vou colocar. Aqui vai ser a concentração de C. E aqui vai ser a concentração de D. Deixa eu pôr aqui. Concentração de D. Bom, concentração de D. Ok. Bom, que mais? Eu vou ter quantas constantes, quantas etapas eu tenho no mecanismo? 2, então eu tenho 2 constantes de velocidade. Então eu vou pegar aqui const, de constante, não sei exatamente onde eu vou pôr, talvez temporariamente aqui, e uma outra constante que eu posso pôr temporariamente aqui. Eu venho aqui, ó,
simulação, definir contexto, já para definir a constante 1. K1 igual, por enquanto vou pôr como 0.1, por exemplo. K2 igual 0.15, por exemplo. Não sei se seriam bons números. E aqui, para ficar mais bonito, então eu venho aqui e ponho aqui K1. E aqui eu venho e ponho K2. Aqui. Bom, dá uma olhada no mecanismo. Aqui. Então, na primeira, como é que varia a concentração de A? Bom, a concentração de A aqui, ela diminui com essa velocidade. Então essa é a primeira etapa. Então eu vou ter uma somatória aqui. Eu vou ter que multiplicar também. Vou ter que multiplicar o produto da concentração de A pela concentração de B pela constante. Então aqui eu acho que eu vou precisar de uma ferramenta para fazer esse produto. Não vai ser simplesmente esse aqui, porque esse aqui tem apenas duas entradas. Vou precisar de uma ferramenta de fazer o produto com 3 entradas. Então eu venho aqui em operações matemáticas. Deixa eu ver se eu acho. Product. Aqui você pode fazer produto, pode dividir, etc. Então, para a primeira etapa, eu tenho que multiplicar K1 com a concentração de A com a concentração de B. Então eu preciso nessa ferramenta aqui do produto, eu preciso de 3 entradas. Repare que aqui em cima está vezes, aqui embaixo está dividido. Então vamos fazer o seguinte, aqui está entre colchetes, e aqui tem -1, vou pôr 1. Depois ainda dentro do colchetes vou pôr ponto e vírgula 1. Então agora eu tenho 3 entradas de multiplicação. Vai sumir aquela divisão. Vai aparecer divisão se eu colocar negativo na frente desse 1. Então aqui eu tenho a produtória, né, para multiplicar 3 coisas. Quais são essas coisas que eu vou multiplicar? Deixa eu fazer o seguinte. Vai estar ficando grande o código, né? Eu vou aqui, nessa primeira etapa, eu vou multiplicar K1 pela concentração de A pela concentração de B. Então, K1, onde é que eu pego a concentração de A? Deixa eu ver como que vai ficar mais arrumado aqui por enquanto. Então aqui eu estou vindo aqui para pegar a concentração de A. Ficou verdinho, quer dizer que pegou. E eu vou ter que pegar a concentração de B. Daí fica melhor pegar a concentração de B aqui. Peguei a concentração de B. Então essa primeira parte aqui, isso vai para uma somatória. Vai para essa somatória, só que essa somatória vai entrar como negativo nas 2 entradas. Então aqui eu vou pôr menos. Não sei se você consegue enxergar. Deixa eu fazer o seguinte, aqui, tem um sinalzinho de mais aqui, um sinalzinho de menos. Eu vou fazer o seguinte, vou pôr menos também nesse primeiro 1 aqui, de modo que vão ser a soma de 2 etapas negativas, digamos assim. Então você vai subtrair, na verdade. Então você vai ter aqui, deixa eu conectar aqui, mais pra cá, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Então vai entrar esse produto aqui, K1, concentração de A, concentração de B, vai entrar negativo aqui. Opa. E agora eu preciso do produto K2, concentração de A e C. Então novamente eu preciso de produtória aqui. Cadê a produtória? Enfim, o π de produto aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, onde é que eu vou usar esse produto aqui? Concentração de A, concentração de B. Eu já vou usar aqui para calcular a concentração de B. Então aqui para calcular a concentração de B vai ser o produto da... Aliás, novamente,
configurar aqui produto de 3 coisas, né? E não tem esse menos aqui, de modo que não faz divisão. Ponto e vírgula 1 para aumentar mais uma portinha de entrada ali. Então, produto de 3 coisas. Essas coisas são K2, constante K2, K2, a concentração de A. Aliás, deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Onde é que eu pego a concentração de A aqui? Pego aqui, né? Vamos tentar não deixar muito bagunçado o negócio. E peguei a concentração de A. Onde é que eu pego? Aqui melhorou. Concentração de A. E a concentração de B, onde eu pego? Aqui, concentração de B. Eu venho e pego aqui. Pronto. Então tem esse produto para calcular a concentração de B. E esse produto, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui como aqui, essa parte aqui é para calcular a variação na concentração de B com o tempo. Só que aqui, na verdade, é menos K. Aqui então tá, tem um erro aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho. É bom a gente dar mais uma olhada no mecanismo aqui para saber o que nós vamos precisar conectar, porque agora a gente precisa incluir esta parte aqui na somatória. Então a gente vai precisar de K2 multiplicando a concentração de A e C. K2 está aqui, deixa eu colocar K2 um pouquinho mais para baixo. Onde é que tem a produtória? Está aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Produtória, tudo multiplicação, né? Então K2 vai multiplicar. Cadê aqui? K2 multiplica isto. K2 concentração de A. Onde é que eu pego a concentração de A? Aqui, né? Então talvez seja melhor eu colocar um pouquinho mais para cima isso. Faz sentido, será? Não, aqui vai ficar um pouco bagunçado. K2, por mais para cá. Concentração de A. Onde é que eu pego a concentração de A? É aqui. Espero que vocês estejam entendendo aí. Aqui. Pronto. Tá vendo aqui de onde eu peguei a concentração de A? E eu preciso da concentração de C. A concentração de C eu pego daqui, né? Então vem aqui. E... cadê? Opa, tem que ficar verdinho. Pronto, peguei a concentração de C. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó. Você pode arrastar aqui essa junta aqui para ficar mais arrumadinha, se você quiser. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Você deixar quadradinho. Tá, então K2, concentração de A, concentração de C vai entrar como negativo nessa somatória aqui. Onde é que tá a somatória? Aqui em cima. Vai ficar um emaranhado de fio aqui, vai aparecer os postes de fiação elétrica aqui de Aracaju e de todo o Brasil, né? Aquele emaranhado de fio. Então aqui para calcular como varia a concentração de A. Aqui preciso ligar. Então aqui, joia. Então essa somatória aqui, ó, com dos dois negativos aqui, que você vê, tá vendo dois negativos? Se refere a isso aqui, ó. K1, concentração de A, concentração de B. E aqui, ó, K2, concentração de A, concentração de C. Tá aqui, ó, que é a segunda etapa. Bom, vamos agora a integral aqui para encontrar a concentração de B. Então aqui eu vou ter que ter menos K1 concentração de AB, menos K1 concentração de AB, ó, K1, tá vendo aqui? K1 multiplicado por concentração de A multiplicado pela concentração de B, eu já tenho aqui. Só que eu vou ter que multiplicar por menos 1. Como é que eu faço para fazer isso aqui? Vou fazer o seguinte, vou pegar esse aqui ganho, esse ganho aqui, que é basicamente uma multiplicação, e vou ligar aqui para encontrar a
concentração de B. E aqui, ao invés de 1, eu vou pôr menos 1. Então ele vai multiplicar por menos 1. Menos 1, o produto da K1, concentração de A, concentração de B. Onde é que eu pego esse produto? Ele justamente sai da produtória, da primeira produtória aqui, enfim, do primeiro pisão aqui, ó, tá vendo? Peguei aqui, tá? Fiz uma gambiarra aqui, né? Qual que é o próximo? Concentração de C. Como é que varia a concentração de C? Concentração de C, você vai ter que ter uma somatória aqui, que vai multiplicar aqui, ó, K1, concentração de A, concentração de B, e vai ter aqui menos K2, concentração de A, concentração de C. Então, isso aqui eu vou precisar de uma soma. A primeira entrada da soma vai ser positiva, a segunda negativa. Então já está aqui somatória, né? Isso para calcular a concentração de C. Então, ó, tá vendo aqui 1 e aqui menos 1 entre colchetes, separando um do outro, você tem um ponto e vírgula. Então, isso aqui é para calcular a concentração de C. Então, eu ponho aqui. Então, eu preciso, deixa eu juntar aqui. Eu preciso do produto K1, concentração de A, concentração de B. Então, eu vou lá e vou fazer um puxadinho aqui. Pronto, já fiz o puxadinho, tá vendo? Dá para fazer mais espaçoso isso para ficar menos bagunçado? Dá. Talvez eu edite depois esse modelo e deixe mais organizado para vocês. E menos K2, concentração de A, concentração de C, que está aqui, ó, K2, que multiplica pela concentração de A, pela concentração de C. Então, só que vai entrar como negativo aqui, eu vou puxar aqui. Então tá aqui, fiz o puxadinho. E por fim, para achar a concentração de D, vai ser aqui produto K2, concentração de AC. Então, já tenho aqui K2, concentração de AC. Pronto. E é isso. Agora eu não tenho aqui os parâmetros corretos para fazer uma boa simulação, mas vou chutar aqui como concentração inicial de A. Vou pôr, por exemplo, 1. Concentração inicial de B, por exemplo, eu vou pôr, por exemplo, 0,8. A concentração inicial de C vai 0 e de D também. Vamos dar um start aqui e ver o que vai acontecer? Cadê aqui? Se calcula? Opa, calculou. Eu vou dar uma olhada num artigo, ó, tá aqui. Vou pegar os parâmetros de um artigo ou de uma aula minha para fazer uma simulação melhor. Então vou parar o vídeo aqui e dar uma olhada ali. Bom, aqui eu tenho os dados de uma aula que eu simulei isso no passado. Então aqui a constante K1 eu usei como 5 vezes a constante K2. A concentração de A inicial é 1 e a de B é 0,5. Mas você pode variar isso. Então vamos lá. Deixa eu vir aqui... simulação, definir contexto para mudar o valor da constante. Eu vou pôr a constante K1 como, por exemplo, 1 e a constante K2 0,2. Ok? Concentração de A, bom, vou deixar a concentração de A como sendo 1 e a de B como sendo 0,8. Vamos dar uma olhada aqui na simulação. Deixa eu dar um start aqui na simulação. Deixa eu ver aqui, deixa eu melhorar o gráfico, vou clicar aqui. Pronto, agora ficou bonito. Então, quem é quem aqui nessa história? Bom, em preto é a concentração de A, em verde a concentração de B. Acho que o vermelho é a concentração de C, não, mas está um pouco estranho aqui porque o C não é completamente consumido. Deixa eu mudar aqui a concentração inicial de B. Eu vou pôr 0,6 aqui, a concentração inicial de B nessa simulação. Vamos dar uma olhada. Simulei.
Aqui. Deixa eu fechar aqui e simular de novo. Simulando. Pronto. Vamos lá. Então, em preto aqui é a concentração de A, que decresce com o tempo. Em verde a concentração de B. Vermelho é a concentração de C, que aumenta inicialmente e depois diminui. E em amarelo a concentração do produto. Eu posso modificar algumas coisas aqui, por exemplo, para a gente ver mais rapidamente essa diminuição na concentração de C, que é o produto. Por exemplo, eu posso vir aqui e tentar aumentar o valor na simulação, vou aumentar o valor da constante da segunda etapa. Então, definir contexto, vou pôr aqui constante da segunda etapa 0,5, por exemplo. Provavelmente essa concentração de C, que está representada na curva vermelha, vai cair mais fortemente. Vamos dar uma olhada. Simulando. Deixa eu ver aqui. Mudou um pouquinho, mas nem tanto, né? Por que esse produto aqui, esse intermediário, não está sendo consumido completamente? Bom, se eu mudar o tempo aqui, possivelmente, ou aumentar bastante a concentração de A, deixa eu pensar em que etapa esse intermediário é consumido. O intermediário é consumido na reação com o reagente A. Então eu vou diminuir a concentração de B. A concentração inicial de B eu vou pôr, por exemplo, 0,3 e dar uma olhada aqui. Iniciar. Pronto, agora fica mais claro, cadê aqui, que a concentração de B, ou melhor, de C, cadê o mecanismo aqui, a concentração de C tende a 0 depois com o tempo, né? Então aqui a concentração de A, nem todo A foi consumido, porque ele está em excesso, estava lá com concentração inicial de 1 molar, enquanto que a concentração inicial de B, eu coloquei 0,3, aqui está a curva em verde, você vê? A reação acabou, cessou quando o reagente B foi consumido completamente, aqui em 8 segundos, né, que é aqui a curva em verde. Aqui você tem o intermediário, que aumenta a concentração e depois diminui, e em amarelo aqui a concentração de D, que é o produto que aumenta, e depois quando a reação termina, né, permanece constante. Essa reação não atinge o equilíbrio, é uma reação irreversível. Dá para você incluir legendas aqui, se você quiser, por exemplo, e eu vou parar o vídeo. Se eu conseguir dar uma melhorada aqui, uma editada aqui para ficar mais bonitinho, ou será que eu faço isso ao vivo? Não, vou parar aqui. Bom, a editada não melhorou muita coisa, mas se você está confuso, você vai aqui e clica em cima dos links para você entender de onde vai e para onde, enfim, origem de cada sinalzinho desses aqui, né? Espero que você esteja gostando de aprender como resolver equações, enfim, resolver numericamente aí os perfis de concentração com o tempo, né, para os diferentes mecanismos de reação. E próxima aula eu trago outro exemplo. Então, até a próxima.